nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, amados irmãos, irmãs, que bom mais uma vez termos o privilégio de estudarmos a Palavra de Deus. É sempre uma honra para mim poder compartilhar dessa palavra e chegar até você com ela. Queremos que seja um momento que possamos estar aprendendo mais e mais e que Deus possa nos tratar de forma poderosa. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus esteja nos abençoando. Senhor, mais uma vez chegamos diante de Ti ansiosos por desfrutarmos do conteúdo, da essência do que Tu tens a nos falar e tratar conosco. Abençoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos nesse momento, para que possamos verdadeiramente compreender tudo que Tu tens a revelar. Trata-nos, nós te pedimos, ó Pai, e que abençoe a casa de cada um nesse momento, que seja um local separado para que as famílias, as pessoas possam estar juntas, te buscando e buscando conhecer-te cada dia mais e mais. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá, mais uma parábola, mais uma das histórias que Jesus conta. Então, vamos ao estudo das parábolas. Nosso estudo hoje está em Lucas, no capítulo 12, versículo 13 ao 21. Parábola do rico insensato. Diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdada de um homem rico tinha produzido em abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa é uma história que Jesus está contando. O texto fala que ele estava com uma multidão, ele estava ali com várias pessoas e ensinando a multidão. E o texto conta que um homem vem até Jesus para pedir que ele seja um mediador de uma situação familiar. Ele pede a Jesus que Jesus convença o seu irmão a dividir a herança com ele. Uma causa de contenda entre família, uma causa em que se estava ali duas pessoas brigando por uma herança. E isso aqui é algo que Jesus então vai querer tratar. E ele começa dizendo
para esse homem: olha, quem me colocou como juiz ou como mediador? Quem foi que me fez isso? É interessante que em outro texto, lá em 1 Timóteo, Jesus ele é descrito como um mediador entre Deus e os homens. E isso é que é importante. Jesus verdadeiramente é um mediador. Mas o texto de Timóteo fala que ele é um mediador entre Deus e os homens. Aqui, essa pessoa chega até Jesus querendo que Jesus seja um mediador entre uma contenda de homens, contenda familiar, contenda de pessoas. E aí Jesus, então, ele meio que começa a tratar dessa questão, não de convencer o outro a repartir a herança, mas de mostrar o que realmente está no coração daquele homem que está fazendo esse pedido. E isso que é o cerne dessa história, dessa parábola, né? Jesus está falando muito claramente sobre isso. E no versículo 15, Jesus diz assim: acautelai-vos de guardar-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E nós fomos ver então Jesus falando sobre a avareza. A avareza pode se esconder no coração de uma pessoa, mas mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer em atitudes, em situações. É impressionante que a avareza é algo que fica, né, ali dentro da alma de alguém e muitas vezes não é percebida até que. E aí é que é o grande problema, o até que. Quando dizem por aí que quando você quer saber sobre a idoneidade, o caráter de uma pessoa, dê a ela dinheiro e poder. Se a pessoa tiver dinheiro e poder, muitas vezes muda todas as coisas. Então a avareza escondida vem à tona. E Jesus está começando a tratar exatamente desse homem, dizer para ele sobre a avareza, que pode ser algo muito ruim. É algo muito ruim, é um pecado, é algo destrutivo. E aí ele diz então no versículo 16, ele começa a contar essa parábola, essa história. E ele então propõe a parábola e diz assim: olha, um homem muito rico, ele teve uma colheita muito surpreendente. Ele conseguiu muito mais do que esperava. E ele percebeu que o seu barracão, que os seus celeiros, o seu local de estoque não comportaria toda a colheita que ele tinha. E ele pensou: o que eu vou fazer? E aí ele diz, no versículo 18, ele diz assim: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Olha, eu quero que você preste atenção no seguinte: até esse ponto, esse homem da parábola não teve nenhum erro. Não é errado ser rico, não é errado ter uma colheita abençoadora, não é errado desejar ampliar os seus bens, não é errado então o que esse homem pensou. Ele, aliás, corretamente ele pensa numa estratégia: como é que eu vou fazer? A minha colheita é maior do que os meus depósitos. Então o que eu faço? Eu vou desmontar os meus depósitos e vou fazer maior para guardar tudo. Até aqui tudo é perfeito, inclusive um grande ensinamento para empresários, para todas as pessoas. Até aqui não tem nada errado. O que vem a partir do versículo 19 é que demonstra o que estava escondido dentro do coração desse homem da parábola, que diz assim: e direi a minha alma. Aqui está falando de algo que está no coração dele. Eu estou falando dentro de mim mesmo, da minha alma. E ele diz: direi a minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe. Ora, descansar, comer, beber, desfrutar dos bens que foram adquiridos não são um pecado, não é um pecado em si mesmo, não é algo errado.
né? Mas aqui mostra prioridades. Aqui mostra que esse homem tem prioridades equivocadas. O grande problema das riquezas não está em ter riquezas, em ter bens, em ter dinheiro. Está no equívoco das suas prioridades. Porque quem baseia toda a sua vida, toda a sua história, tudo que tem em bens, em propriedades, em tudo que ele tem, esse é uma pessoa infeliz. Ah, pastor, que isso? É bom ter dinheiro, a pessoa vive, a pessoa tem tempo para curtir a vida. Não é ruim, não. Não é isso que eu estou falando. A questão é que quando o bem e a riqueza é a sua prioridade, quando isso vem em detrimento dos relacionamentos, isso vem antes das pessoas, antes da família, antes de semelhantes, de amigos, aí é muito nocivo. Por quê? Porque a vida passa rápido. O texto fala, continua dizendo na parábola, esse homem da parábola, quando ele fala assim, fica tranquilo, come, bebe, descansa, Jesus diz assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Jesus faz uma advertência aqui muito grande. Preste atenção, no personagem da parábola, o personagem diz para sua alma, ele diz no versículo 19, direi a minha alma. E agora, no versículo 20, Deus está falando, essa noite te pedirão a tua alma. Está falando de si, do que realmente está dentro do coração, do que realmente tem dentro da gente. O problema não é o que está do lado de fora, o problema não é o exterior, o problema não é ter riqueza ou ser pobre, o problema não é ter um palácio ou morar em uma casa humilde, o problema não é ter um carro importado ou andar de ônibus. Esse não é o problema. Nenhum nem outro está errado. São decorrências das escolhas que fazemos na nossa vida, das oportunidades que temos na nossa vida, mas isso não está em nenhum momento relacionado a certo e errado. O problema está em como está a minha alma, o que está dentro dela. Veja só, Jesus está contando essa parábola porque alguém estava em conflito com seu irmão, preocupado com a herança, com a riqueza, e provavelmente em briga, a ponto dele pedir a Jesus para tentar convencer o irmão a repartir o dinheiro com ele. Ou seja, ter bens, ter riquezas para aquele homem do início da parábola, que estava no meio do início da história, que estava no meio da multidão e perguntou para Jesus, e isso parecia mais importante do que ter um bom relacionamento com o irmão. Isso demonstra que já havia um conflito. Quantas famílias estão se dividindo, brigando por causa de bens, de dinheiro, de direitos? Quantas pessoas estão preocupadas se vão ficar com isso ou ficar com aquilo? Quantos estão questionando porque o meu irmão, meus pais deram de presente para o meu irmão e não deram para mim? Porque alguém ganhou e eu não ganhei, e nós temos direitos iguais porque estamos na família no mesmo nível. Então, quantas contendas e relacionamentos estão quebrados por causa da avareza que está no coração. Então, Jesus fala que nessa parábola que esse homem que está pensando só nas riquezas diz: é louco. Você é louco porque essa noite vão te pedir a alma. E tudo isso que você está construindo, tudo que você fez, você passou a vida construindo, fazendo, ganhando. E isso vai ficar aí. E vai ficar para quem? Se você perdeu os relacionamentos por causa da avareza e por causa da busca por essa riqueza. Agora isso vai ficar para quem? Para quem você não teve mais relacionamento nenhum?
Nós temos que rever algumas coisas na nossa caminhada. Vivemos numa sociedade consumista, uma sociedade que as pessoas são avaliadas pelo que possui, pelo quanto dinheiro tem, quantas propriedades tem. Uma sociedade em que as pessoas elas são colocadas dentro de um posicionamento mediante ao que conquistaram na vida. E na verdade, aqueles que têm muitas vezes propriedades várias, bens acumulados, muitas vezes não têm relacionamentos saudáveis. Até não sabe se são amadas e nem sabe se têm amigos. Ficam sempre preocupados, será que são amigos, meus amigos ou amigos do que eu tenho? E isso gera, na verdade, uma doença na alma e no coração, trazendo arrogância e separação. Jesus não está condenando, e nunca na palavra de Deus ele condenou a pessoa por ter riquezas. O que Jesus condena é quando as pessoas, por causa do que têm ou para ter, esquecem das outras pessoas, dos relacionamentos. Muito mais importante é vivermos unidos, é vivermos como irmãos, como família, amarmos uns aos outros, estarmos unidos. Isso é muito mais importante. O dinheiro é importante porque nós precisamos dele para sobreviver. Propriedades, mas nada disso é determinante, porque tudo isso pode acabar em um momento. Infeliz é aquele que confia em suas propriedades. Feliz é aquele que confia no Senhor. Então entenda que Jesus está falando aqui de algo muito especial. Ele está falando que o nosso coração precisa estar voltado para pessoas e não para coisas. Que a nossa alma precisa estar entregue para pessoas. Porque as coisas, elas não são dignas da nossa alma. A nossa alma é eterna. O resto tudo se corrompe. Ah, pastor, mas quando me pedirem a minha alma e eu for daqui, eu vou deixar os bens e as pessoas, mas elas poderão ir para a eternidade com você. Seus bens nunca irão. Então aqui a gente tem que pensar, aonde estão as nossas prioridades? O que temos feito da nossa vida? Como temos caminhado? Como temos andado? A palavra de Jesus aqui é linda e tem ensinamentos profundos, né? Jesus sublinha aqui, está destacando aqui nessa história o grande perigo, o grande risco de as coisas terrenas, de termos todas as coisas terrenas, de sermos ricos, né, nas coisas terrenas e sermos pobres no relacionamento com Deus e no relacionamento com as pessoas. Nessa cultura consumista, os perigos da cobiça são muitas vezes subestimados. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu não corro esse risco. Na verdade, alguns até se tentam falar que isso é uma virtude. Só que Jesus, por causa do seu amor, o amor que ele tem por mim e por você, é que ele vem advertir aqui. Cuidado com as tuas prioridades. Cuidado com a avareza. Não deixe que o que você tem seja mais importante do que alguém. Se a gente tomar cuidado com isso, se a gente aprender que as pessoas são mais importantes do que qualquer coisa que eu possa possuir, eu serei um bem-aventurado, eu serei feliz. Que Deus possa nos abençoar com mais essa porção da palavra do Senhor.
quero orar por você mais uma vez, pedindo que Deus te abençoe, que te dê prosperidade sim, mas que os relacionamentos sejam a sua prioridade. Vamos orar? Pai amado, eu quero orar nesse momento por cada casa, por cada família, por cada pessoa que está participando desse estudo. Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles. Eu clamo a Ti, ó Pai, pela prosperidade, para que Tu, ó Pai, dê sabedoria e oportunidades para os Teus filhos poderem, Senhor, adquirir seus bens, propriedades, recursos que precisam para viver e viver bem. Senhor, nós entendemos que isso são coisas boas, mas nós clamamos a Ti, ó Pai, eu quero clamar a Ti, para que em nenhuma casa que está participando desse estudo, que essa seja a prioridade, mas que os relacionamentos possam ser a prioridade, o amor possa ser a prioridade, estarem voltados uns aos outros e unidos caminharem, isso possa ser a prioridade. Abençoe, Senhor, para que haja restauração daqueles que estão em conflito familiar, quer seja marido com a esposa, quer seja entre irmãos, quer seja entre pais e filhos. Pai querido, que Tu possas estar sarando a alma de cada um e que haja gozo e paz na casa dos Teus filhos. Clamo a Ti, Senhor, por cada um deles, para que todos possam conhecer-Te mais e experimentar o amor que está em Ti e repartir esse amor uns com os outros. E aí todas as outras coisas, ó Pai, virão em segundo lugar. E assim, Senhor, nós clamamos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Nós continuamos com o nosso estudo, as parábolas. Semana que vem, mais uma parábola, né? Você pode estar nos ajudando e contribuindo. No QR Code aí você consegue estar dando oferta e dizimando. É só mirar aí no QR Code que você vai ser direcionado a estar fazendo então, há uma página para fazer então a sua contribuição. Também na descrição do vídeo aí no YouTube tem um link para que você possa fazer isso. Através do aplicativo da Atos 6 também você pode ali contribuir, é só clicar. Também o QR Code que está aparecendo aí do meu WhatsApp. Você, através desse QR Code aí, você entra em contato direto comigo no meu WhatsApp. E eu gostaria de conversar com você, interagir com você. Então, se você tem um pedido de oração ou um comentário sobre o estudo, né, alguma coisa que você queira falar, entre em contato por aí. Também na descrição do vídeo no YouTube tem um link que vai direto para o meu WhatsApp também. Faça um contato comigo. E também você que quiser ser pastoreado, quiser ser cuidado, né, por esse mesmo canal, pelo WhatsApp, você pode estar falando comigo que de alguma forma eu vou te pastorear, vou cuidar de você, nós vamos caminhar juntos. Né? Não importa se você é de longe, de perto, se você é do grupo de risco ou não, nós vamos nos aproximar de você e tratarmos e orarmos juntos e compartilharmos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que você seja repleto da presença do Senhor. Um grande beijo no coração, graça e paz. Infinita, inquebrável,
aliança eterna somos um. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito em uma aliança